O mistério da serpente no Éden, a verdade oculta no texto hebraico. Introdução. Quem realmente era a serpente no jardim do Éden? E se eu dissesse que essa criatura enigmática não era apenas um animal ordinário falante, mas algo muito mais poderoso e sinistro? Uma entidade celestial caída que desencadeou uma batalha cósmica que ainda ecoa em nossas vidas hoje. A história da serpente no paraíso é, possivelmente, uma das narrativas mais mal compreendidas e simplificadas nas Escrituras. Todos conhecemos a versão básica, uma serpente astuta, uma fruta proibida, e a queda da humanidade. Porém, quando mergulhamos nas profundezas do texto hebraico original, descobrimos camadas de significado que revolucionam nossa compreensão deste evento pivotal na história da humanidade. Este relato milenar não é apenas sobre desobediência, é o prólogo de uma guerra espiritual que se estende através dos séculos, culminando em uma promessa de redenção tão devastadora quanto inesperada. É uma história que revela não apenas a origem do mal, mas também o plano divino para derrotá-lo definitivamente. A serpente como geralmente a conhecemos. Na versão frequentemente contada da história, especialmente em escolas dominicais e representações populares, a serpente no jardim do Éden é retratada simplesmente como uma cobra falante. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, lemos: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta passagem, à primeira vista, parece descrever apenas um animal particularmente inteligente. A imagem de uma cobra sussurrando tentações ao ouvido de Eva tornou-se icônica em nossa cultura. Quando Eva cede à tentação, come o fruto proibido e o compartilha com Adão, eles são expulsos do paraíso. Esta narrativa é tradicionalmente vista como a origem do pecado e a razão para o estado quebrantado do mundo. Mas pense comigo por um momento, não é estranho que uma simples cobra falante apareça nesta história? Porque Deus criaria tal criatura capaz de enganar sua própria criação? E mais intrigante ainda, porque Eva não demonstrou surpresa alguma ao ser abordada por um animal falante. A grande maioria das interpretações considera a serpente como sendo simplesmente uma cobra usada por Satanás para executar seu plano. No entanto, esta compreensão tradicional nos deixa com várias perguntas sem resposta. Por exemplo, se levarmos esta história ao pé da letra, enfrentamos a ideia de que uma simples cobra causou a queda da humanidade. Mas quando examinamos a punição dada à serpente em Gênesis capítulo 3, versículo 14, percebemos que há algo mais profundo acontecendo. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, maldita é você entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. A imagem da serpente sendo amaldiçoada a rastejar sobre seu ventre tem sido frequentemente interpretada como uma explicação para o movimento rastejante das cobras. Mas será que é isso mesmo que o texto está dizendo, ou existe um significado simbólico mais profundo que estamos perdendo? Outra questão importante que raramente é discutida: qual era exatamente o fruto proibido? Muitos acreditam que era uma maçã, mas a Bíblia não especifica que tipo de fruta era. O foco não está no tipo de fruto, mas no ato de desobediência. A serpente convence Eva de que comer o fruto daria a ela e a Adão o conhecimento do bem e do mal, tornando-os como Deus, como vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Este é um detalhe crucial, pois destaca a natureza da tentação. Não era apenas sobre comer um fruto, era sobre buscar sabedoria e poder independentemente da orientação de Deus. Era uma tentativa de elevação própria às custas da relação com o Criador. A interpretação tradicional retrata a serpente como vilã, Eva como a enganada e Adão como participante silencioso. É uma história direta de tentação e desobediência, fácil de contar e entender. Mas será que é realmente tão simples assim? Será que a serpente é apenas um animal astuto, ou há algo mais nesta história, oculto no texto hebraico original? O significado profundo do termo hebraico, nachash. Para realmente compreender quem ou o que era a serpente no jardim do Éden, precisamos investigar muito mais profundamente o texto hebraico original. A palavra traduzida como serpente em nossas Bíblias em português é nachash. Este termo é frequentemente interpretado literalmente como significando uma cobra, mas aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes. A língua hebraica é complexa, repleta de camadas de significado que frequentemente se perdem na tradução. Em hebraico, as palavras geralmente carregam múltiplos sentidos, e o contexto desempenha um papel enorme na interpretação. Enquanto nachash pode significar serpente ou cobra, também possui uma dimensão simbólica e espiritual profunda que é frequentemente ignorada quando a história é lida apenas superficialmente. Vamos analisar isso detalhadamente. A palavra nachash vem de uma raiz que possui 3 significados primários. Primeiro, uma serpente ou cobra. Esta é a interpretação mais literal. O termo é usado para descrever uma criatura que rasteja e sibila. É por isso que muitas traduções simplesmente a chamam de serpente. Mas isso levanta uma questão: por que uma simples cobra seria descrita como mais astuta que todos os animais do campo, em Gênesis capítulo 3, versículo 1?
Isso implica um nível de inteligência e astúcia muito maior do que se esperaria de um animal comum. Segundo, o resplandecente. No hebraico antigo, Nachash também pode significar o resplandecente ou o brilhante. Esta interpretação sugere que a serpente não era uma cobra literal, mas um ser sobrenatural radiante. O termo resplandecente lembra descrições de figuras angélicas ou divinas ao longo da Bíblia. Por exemplo, em Ezequiel capítulo 28, versículos 3 a 14, o anjo caído é descrito como coberto de pedras preciosas, brilhando de glória. Isso se alinha com a ideia de que a serpente era um ser angélico caído, talvez até mesmo Lúcifer, antes de sua rebelião. Terceiro, um enganador ou encantador. A raiz de Nachash também significa praticar adivinhação ou encantar. Em outras palavras, refere-se a alguém que usa discurso enganoso, que manipula outros com mentiras ou falsas promessas. Este significado se encaixa perfeitamente com o papel que a serpente desempenha no Jardim do Éden, um enganador que convence Eva a questionar o mandamento de Deus e a buscar conhecimento fora da vontade divina. O que isso significa? Quando observamos o texto hebraico, vemos que a serpente não é apenas uma cobra rastejando na grama. É um ser poderoso, astuto e possivelmente divino. É como se o autor de Gênesis quisesse que olhássemos além da serpente literal e reconhecêssemos o engano espiritual que estava ocorrendo. O termo Nachash, como o resplandecente, se alinha com descrições de seres angélicos em outras partes da Bíblia. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo escreve: "E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz." Isso sugere que a serpente no jardim pode ter aparecido como um ser radiante, uma criatura de luz usando sua beleza e aparência para enganar Eva. Então, a serpente era meramente um animal ou era algo muito mais poderoso e enganador? O texto hebraico parece sugerir o segundo caso. A palavra Nachash serve como uma pista, apontando-nos para um ser que não estava apenas fisicamente presente no jardim, mas também representava uma força espiritual oposta a Deus. Não era simplesmente uma cobra, era um enganador que trouxe morte espiritual através de mentiras e falsas promessas. Esta interpretação muda tudo. Em vez de imaginarmos uma simples cobra de jardim, começamos a ver a serpente como um ser divino caído, um tentador que usou sua aparência e palavras para desafiar a autoridade de Deus e desviar a humanidade do caminho certo. A identidade da serpente, um ser divino caído. Ao longo da história, estudiosos bíblicos têm debatido a verdadeira natureza da serpente em Gênesis. Muitos acreditam que não era uma cobra literal, mas sim um ser divino sobrenatural. Esta interpretação se alinha com várias passagens da Bíblia que fornecem pistas sobre uma figura poderosa que existia no Éden antes da queda da humanidade. A chave para entender este mistério está em conectar a descrição da serpente com outros textos bíblicos, particularmente Ezequiel capítulo 28, versículos 3 a 15. Em Ezequiel 28, o profeta descreve um ser que estava no Éden, jardim de Deus. A passagem afirma: "Você esteve no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas o adornavam, rubi, topázio e diamante, berilo, ónix e jaspe, safira, turquesa e esmeralda. Seus engastes e guarnições foram feitos de ouro, tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes." Esta descrição vívida pinta a imagem de um ser angélico magnífico, adornado com pedras preciosas, que ocupava uma posição elevada entre o conselho divino de Deus. Muitos estudiosos bíblicos interpretam esta passagem como uma referência a Satanás antes de sua queda. O termo querubim guardião sugere um anjo guardião poderoso, a quem foi dada uma posição especial de honra e autoridade. No contexto do Antigo Oriente Próximo, os querubins eram vistos como seres espirituais poderosos que guardavam o trono de Deus. Eles não eram os bebês alados e rechonchudos retratados na arte popular, mas sim seres imponentes ou inspiradores, frequentemente associados ao poder e proteção divinos. Esta descrição não se encaixa em uma simples cobra rastejante pelo jardim, mas sim em uma figura divina resplandecente que uma vez andou na presença de Deus. Então, quem era este ser no Éden? A conexão fica mais clara quando examinamos a queda deste ser. A frase "você caminhava entre as pedras fulgurantes" implica que este ser tinha acesso aos lugares santos da habitação de Deus. Mas o orgulho e a rebelião levaram à sua queda. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, descreve ainda mais este ser, frequentemente identificado como Lúcifer, cujo nome significa estrela da manhã, ou portador da luz. A passagem diz: "Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirada à terra, você, que derrubava as nações. Você, que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia." A ambição e o orgulho de Lúcifer o levaram a se rebelar contra Deus, e como resultado, ele foi expulso de sua posição exaltada.
Este é o ser que muitos estudiosos acreditam estar presente no jardim do Éden, disfarçado de serpente. Ele não era uma simples cobra, mas um anjo caído, um querubim outrora glorioso que se tornou um enganador. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo nos dá uma visão crucial, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Este versículo sugere que Satanás, o enganador, frequentemente aparece como algo bom e bonito, disfarçando suas verdadeiras intenções. A palavra hebraica nachas, que exploramos anteriormente, se alinha com esta interpretação. Refere-se não apenas a uma serpente, mas também a um ser resplandecente ou encantador, uma descrição que se encaixa perfeitamente na natureza enganosa de Satanás. Esta interpretação nos ajuda a entender por que Eva não ficou alarmada com a serpente. Ela não estava falando com uma cobra rastejante, estava interagindo com uma figura divina radiante que parecia confiável e sábia. O engano não estava apenas nas palavras, mas na aparência, um ser de luz oferecendo sabedoria que parecia divina. Isso nos leva a uma profunda realização: a serpente de Gênesis era muito mais do que apenas um animal. Era um ser caído poderoso que usou seu charme, beleza e inteligência para enganar a humanidade. Este ser foi outrora um guardião do trono de Deus, agora transformado em adversário, o inimigo de Deus e do homem. Esta revelação muda nossa compreensão da história. Ela desloca o foco de um simples conto de desobediência para uma batalha cósmica entre o bem e o mal, com a humanidade pega no meio. A serpente não era apenas uma cobra, era um ser divino caído usando seu poder e beleza para afastar a humanidade de Deus. A queda de Lúcifer, de anjo de luz a príncipe das trevas. Para compreender completamente quem era a serpente no jardim do Éden, devemos mergulhar na história da queda de Lúcifer, uma narrativa de orgulho, rebelião e uma queda dramática das alturas do céu. Uma das passagens mais significativas que lança luz sobre este evento é encontrada no livro de Isaías. Em Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, o profeta nos dá um relato poético, mas poderoso, da queda de Lúcifer, a estrela da manhã. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirada à terra, você, que derrubava as nações. Você, que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as nuvens, serei como o Altíssimo. Mas você foi precipitado ao mundo dos mortos, às profundezas do abismo. Esta passagem é frequentemente interpretada como uma descrição de Lúcifer, cujo nome significa estrela da manhã, ou portador da luz. Retrata um ser outrora glorioso, criado para brilhar com radiância divina, que se tornou consumido pelo orgulho. A repetição da frase "eu farei" mostra a raiz do pecado de Lúcifer, seu desejo de exaltar a si mesmo acima de Deus, de tomar o lugar do Todo-Poderoso. A rebelião de Lúcifer não foi apenas um simples ato de desobediência, foi uma tentativa declarada de subverter a ordem divina de Deus. Ele buscou subir acima das estrelas de Deus, uma frase simbolizando as hostes angelicais, e sentar-se no monte da Assembleia, uma referência ao mais alto lugar de honra no céu. Este desejo de se fazer como o Altíssimo mostra sua ambição de se tornar igual a Deus, um ato de pura arrogância. Este ato de rebelião foi catastrófico. Lúcifer, uma vez um querubim de alta patente, usou sua influência e beleza para desafiar a autoridade de Deus. A Bíblia nos dá um vislumbre de sua magnificência antes de sua queda. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15, descreve Lúcifer como cheio de sabedoria e perfeito em beleza, adornado com cada pedra preciosa. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você esteve no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas o adornavam. Você foi inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. No entanto, algo mudou. A maldade foi encontrada nele. Orgulho, inveja e o desejo de poder criaram raízes no coração de Lúcifer. Em vez de permanecer em seu papel dado por Deus, ele queria mais. Ele queria a adoração, a glória, a posição que pertencia somente a Deus. Este orgulho levou à sua queda, e ele foi expulso do céu. Não mais o portador da luz, mas agora o príncipe das trevas. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, o próprio Jesus se refere a este evento, dizendo: "Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago." Esta declaração confirma a natureza súbita e dramática da expulsão de Lúcifer. Em um momento ele estava entre as fileiras dos seres celestiais, e no outro, ele foi lançado para baixo, separado da glória que uma vez conheceu. Mas o que isso tem a ver com a serpente no jardim do Éden? Esta conexão se torna clara quando reconhecemos que Lúcifer, agora Satanás, não desapareceu após sua queda. Em vez disso, ele se tornou o adversário, o acusador que procurou enganar e destruir a criação de Deus. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, lemos: "O grande dragão foi lançado fora."
Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Este versículo liga a identidade da serpente em Gênesis ao próprio Satanás, o anjo caído que buscou desviar a humanidade de Deus, assim como havia liderado uma rebelião no céu. A serpente não era meramente um animal, era um disfarce, uma forma assumida por este ser enganoso para atrair Eva à desobediência. Ele apareceu como uma criatura de sabedoria, oferecendo conhecimento divino, mas sua verdadeira intenção era corromper a criação de Deus. Este entendimento muda toda a narrativa. A história da serpente no Éden não é apenas um conto de uma cobra enganando uma mulher. É o início de uma batalha cósmica, uma continuação da rebelião de Lúcifer contra Deus. Satanás, o querubim caído, entrou no jardim disfarçado de criatura de sabedoria para enganar a humanidade, da mesma forma que uma vez enganou os anjos que o seguiram em sua rebelião. Este ato de enganação no Éden fazia parte da estratégia contínua de Satanás para se opor aos planos de Deus. Ele não podia derrotar Deus diretamente, então voltou sua atenção para a amada criação de Deus, a humanidade. Ao convencer Eva a comer o fruto proibido, ele conseguiu trazer o pecado ao mundo, alterando o curso da história humana e preparando o palco para a batalha entre o bem e o mal que continua até os dias de hoje. A grande queda e suas consequências. No momento em que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, tudo mudou. Este foi mais do que um simples ato de desobediência, foi uma escolha que desencadeou uma onda de pecado e quebrantamento que impactaria toda a criação. Pela primeira vez, eles sentiram vergonha, medo e o peso da separação de Deus. Sua inocência foi perdida e, com ela, o relacionamento perfeito que antes tinham com seu Criador. Agora, eles teriam que deixar o Éden, o paraíso que uma vez foi seu lar. Em Gênesis capítulo 3, versículos 14 a 15, Deus pronuncia seu julgamento, começando pela serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, maldita é você entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esta maldição é mais do que uma punição para uma cobra literal. É um poderoso símbolo da queda da serpente de autoridade e status. Uma vez um ser angélico radiante, Satanás agora é humilhado e rebaixado. O ato de condená-lo a rastejar sobre seu ventre e comer pó significa sua total desgraça e derrota aos olhos de Deus. Mas o julgamento de Deus sobre a serpente vai ainda mais fundo. A promessa de inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, pronuncia uma luta perpétua entre as forças do bem e do mal. Isto não é meramente hostilidade entre humanos e cobras, significa uma batalha espiritual contínua, um choque entre aqueles que seguem a Deus e aqueles alinhados com a rebelião de Satanás. Neste julgamento, Deus proclama a primeira dica de esperança, uma profecia de vitória definitiva sobre o mal. Para Adão e Eva, as consequências de sua escolha foram devastadoras. O julgamento de Deus continua em Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19, onde ele diz a Adão: maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Por causa de seu pecado, toda a criação foi afetada. A própria terra se tornou amaldiçoada, não mais produzindo alimento facilmente como fazia no Éden. Adão e Eva agora enfrentariam labuta, dor e dificuldades ao trabalharem a terra, lutando para sobreviver. Esta luta representa a dolorosa separação entre a humanidade e Deus, e entre a humanidade e o mundo que deveriam administrar. O relacionamento uma vez perfeito com a natureza agora estava fraturado. A terra, que havia sido uma fonte de vida e abundância, agora produziria espinhos e cardos. O trabalho não seria mais uma tarefa alegre, mas um labor cansativo. Cada colheita serviria como um lembrete de seu paraíso perdido e das consequências de sua escolha. Deus também diz a Eva que sua experiência de dar à luz seria marcada pela dor, simbolizando o sofrimento que agora acompanharia a continuação da vida. Esta dor no parto serve como um lembrete físico da maldição, mas também destaca o plano de Deus para redimir a humanidade através de sua descendência. Embora a vida viesse com sofrimento, também conteria a promessa de redenção através de gerações futuras. Ao comer da árvore, Adão e Eva adquiriram o conhecimento do bem e do mal, mas isso veio com um preço altíssimo. Eles experimentaram culpa, vergonha e alienação de Deus e um do outro. Seus olhos foram abertos, mas o que viram foi sua própria nudez, sua vulnerabilidade e sua separação da vontade perfeita de Deus. Agora eles enfrentavam a mortalidade, o inevitável retorno ao pó. Gênesis capítulo 3, versículos 22 a 24, nos conta que Deus colocou querubins com espadas flamejantes para guardar a entrada do jardim do Éden, impedindo Adão e Eva de acessar a árvore da vida.
Isto não foi meramente uma punição, mas um ato de misericórdia. Deus não queria que eles vivessem eternamente em um estado caído, separados dele para sempre. O portão guardado era uma fronteira que os protegia de uma vida de tristeza e sofrimento eternos, permitindo, em vez disso, a possibilidade de redenção. Embora fossem exilados do paraíso, a promessa de redenção já estava em vigor. A descendência que esmagaria a cabeça da serpente um dia viria para superar a separação entre a humanidade e Deus. A saída de Adão e Eva do Éden foi uma jornada para um mundo marcado por dor, luta e morte, mas também marcou o início do plano de Deus para salvar a humanidade. A cena simboliza a antiga batalha entre a humanidade e as forças das trevas. A queda não foi o fim, mas sim o começo de uma grande luta que ecoaria através das gerações. O caminho da humanidade seria difícil, marcado por sofrimento e guerra espiritual, mas a promessa de Deus, em última análise, traria esperança e restauração. Do Éden ao Calvário, o plano divino de redenção. Desde o momento da queda da humanidade, Deus já havia começado um plano de redenção. Gênesis capítulo 3, versículo 15, conhecido como o proto-evangelho ou primeiro evangelho, é a primeira dica profética da mensagem do evangelho. Deus declara à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Este único versículo pronuncia uma grande batalha que abrangerá as eras, uma batalha na qual Satanás, o enganador, um dia será derrotado por um Redentor prometido. Nesta profecia, Deus deixa claro que, embora Satanás atacará o calcanhar da humanidade, a vitória final será nossa. A frase, este lhe ferirá a cabeça, aponta para um descendente de Eva que desferirá um golpe fatal às forças do mal. Por séculos, esta promessa ecoou através das gerações. Embora a humanidade enfrentasse sofrimento, morte e separação de Deus, a esperança de um Salvador vindouro permaneceu. Esta promessa, transmitida desde o início, apontava para Jesus Cristo, que nasceria como totalmente humano e totalmente divino para trazer salvação a um mundo caído. Quando Cristo veio à Terra, ele cumpriu esta antiga profecia. Ao contrário de Adão e Eva, que cederam à tentação, Jesus viveu uma vida perfeita, completamente obediente à vontade de Deus. E, ao ir para a cruz, ele tomou sobre si o peso do pecado da humanidade, suportando voluntariamente o sofrimento para reverter a maldição que começou no Éden. Através de seu sacrifício, Jesus desfez a obra da serpente, libertando a humanidade do domínio do pecado e da morte. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, Paulo descreve este triunfo em termos poderosos. E, despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Este versículo revela que a morte de Jesus foi mais do que apenas um sacrifício, foi uma vitória cósmica. Na cruz, Jesus tirou o poder das forças espirituais das trevas. Ele desarmou Satanás e seus seguidores, despojando-os de sua autoridade e expondo sua derrota para todos verem. O que parecia ser um momento de fraqueza e perda foi, na realidade, a maior vitória da história. O poder de Satanás foi destruído, sua influência diminuída e seu destino selado. A cruz é um símbolo desta vitória, um farol de esperança que brilha através da escuridão. A ressurreição de Jesus confirmou este triunfo. Ao ressuscitar dos mortos, ele superou a consequência final do pecado, a morte em si. Ele quebrou o poder da sepultura, dando à humanidade um caminho de volta para a vida eterna que eles deveriam desfrutar em comunhão com Deus. A ressurreição não foi apenas um momento de vitória sobre a morte, mas uma promessa de que todos os que seguem a Cristo um dia compartilharão desta vitória. Jesus, a descendência prometida em Gênesis, esmagou a cabeça da serpente através de sua morte e ressurreição. O que começou como uma profecia no Éden foi cumprido no jardim do túmulo, onde Jesus conquistou a morte de uma vez por todas. Esta vitória se estende além da sepultura, é uma vitória sobre todos os poderes das trevas, sobre cada esquema e tentação que Satanás já concebeu. Para todos os que creem em Cristo, o poder da serpente está quebrado. Os seguidores de Jesus não estão mais presos pelo pecado, eles recebem o dom do Espírito Santo, que os capacita a viver em vitória sobre o mal. Isso significa que a maldição do Éden é revertida. Enquanto Adão e Eva trouxeram o pecado ao mundo, Jesus, o segundo Adão, restaurou nosso relacionamento com Deus, tornando possível que a humanidade se reconciliasse com o nosso Criador. Romanos capítulo 5, versículos 18 a 19, explica isso perfeitamente. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Porque, assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Através de Jesus, nos é prometido um futuro que ecoa o paraíso do Éden, um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, dor ou separação de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, nos dá um vislumbre desta criação restaurada. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima.
Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esta é a vitória final pronunciada em Gênesis, um mundo renovado onde a maldição da serpente não existe mais e o povo de Deus está mais uma vez em perfeita harmonia com seu Criador. A história da serpente no Éden não é apenas uma história da queda da humanidade, é uma história de redenção. Desde o início, Deus tinha um plano para resgatar sua criação. A cruz permanece como um símbolo desse resgate, um símbolo do amor inabalável de Deus e seu desejo de trazer seus filhos de volta aos seus braços. Através do sacrifício de Cristo, a derrota da serpente está completa, e a esperança da humanidade é restaurada. No final, a mensagem de Gênesis capítulo 3, versículo 15, é um lembrete de que, embora o mal possa parecer poderoso, o plano de redenção de Deus é ainda mais forte. A derrota da serpente foi assegurada desde o início, e através de Cristo, essa vitória agora é nossa. Cada luta, cada tentação, cada batalha que enfrentamos é sustentada pela verdade de que Jesus já venceu, e nós também podemos viver em sua vitória. Conclusão: a verdade revelada e suas implicações. Ao concluirmos nossa jornada através deste texto antigo, fica claro que a serpente de Gênesis era muito mais do que apenas uma cobra. O texto hebraico e o contexto bíblico mais amplo revelam que se tratava de um ser caído poderoso que buscou enganar a humanidade desde o princípio. Compreender isso nos dá uma visão mais profunda da natureza da tentação e da batalha espiritual que enfrentamos hoje. A história que começou no Jardim do Éden não terminou com a expulsão de Adão e Eva. Foi apenas o primeiro capítulo de uma narrativa maior que culminou na vinda de Jesus Cristo, o último Adão, que através de sua vida, morte e ressurreição, derrotou definitivamente o poder da serpente antiga. Que lições podemos tirar desta poderosa revelação? Primeiro, reconhecemos que a batalha espiritual é real. As forças da escuridão não são meras superstições ou símbolos abstratos, são poderes reais que buscam nos separar de Deus. No entanto, não precisamos temer, pois através de Cristo, temos autoridade sobre esses poderes. Segundo, entendemos que o plano de redenção de Deus nunca foi um improviso. Desde o momento da queda, Deus já havia planejado a solução. Isso nos dá confiança de que nenhuma circunstância em nossas vidas pega Deus de surpresa, Ele sempre tem um plano. Terceiro, percebemos que, assim como a serpente usou engano no Éden, as mesmas táticas são empregadas hoje. As tentações raramente aparecem como obviamente malignas, muitas vezes vêm disfarçadas como coisas boas, sábias ou desejáveis. Discernimento é essencial. E quanto a você? Como esta revelação sobre a verdadeira natureza da serpente muda sua compreensão da história da criação? Como ela impacta sua visão do mundo espiritual e das batalhas que você enfrenta diariamente? Permita-me deixar você com estas perguntas provocativas: se a serpente não era apenas uma cobra, mas um ser espiritual poderoso, como? Isso muda nossa compreensão da tentação em nossas próprias vidas. Como podemos melhor discernir os disfarces modernos do inimigo? E finalmente, de que maneiras práticas podemos viver na vitória que Cristo já conquistou por nós? Estas são perguntas para reflexão pessoal contínua enquanto caminhamos em nosso próprio jardim terreno, enfrentando nossa própria versão da árvore do conhecimento do bem e do mal todos os dias. Obrigado por acompanhar este estudo profundo sobre um dos mistérios mais fascinantes da Bíblia. Se você encontrou valor nesta revelação, por favor, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. Deixe seu comentário abaixo compartilhando suas próprias reflexões sobre o que esta história significa para você hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal Histórias da Bíblia para mais mergulhos profundos nas verdades ocultas das Escrituras. Juntos, continuaremos desvendando os mistérios antigos que transformam nossa compreensão e fortalecem nossa fé. Até o próximo estudo, que Deus abençoe você em sua jornada de descoberta e crescimento espiritual.